Oi, comunidade Psi. Hoje eu trouxe para vocês algumas dicas de como você deve conduzir uma entrevista diagnóstica na clínica. É aquela primeira entrevista, alguns chamam de entrevista inicial, que é uma entrevista para coleta de dados, para que você possa fazer o diagnóstico dessa pessoa. Às vezes, com a técnica da entrevista, você já consegue diagnosticar. Algumas vezes você vai precisar usar outros recursos, que são os testes psicológicos. Então, você tem instrumentos para poder clarificar algumas questões que você ficou em dúvida no processo de entrevista, com os testes psicológicos. Mas hoje eu vou falar para vocês sobre essa entrevista inicial. Não vou explicar o que você tem que coletar, tem alguns livros que já dão isso para vocês, mas algumas condutas que você deve ter ou você não deve ter durante o processo de entrevista. Nós vamos observar essas dificuldades em psicólogos que estão iniciando essa carreira na clínica e também em estagiários de psicologia. É comum a pessoa pegar aquela entrevista já pronta, aquela entrevista diretiva que já tem perguntas, que chama de anamnese, né? É uma entrevista dirigida, e aí a pessoa vai fazendo aquelas perguntas da anamnese sem um envolvimento com a pessoa. Fica muito ruim, parece que você está se relacionando com o papel e não com a pessoa que está ali à sua frente. Então, quando você fizer uma pergunta da anamnese, procura se entender o sentimento que a pessoa está colocando ali. Ela está relatando um fato, analise o sentimento, pergunte a ela como é que você se sentiu nessa situação, ouve o sentimento dela. Isso é muito importante, porque às vezes a pessoa fica muito preocupada, o psicólogo, né, em registrar os fatos e perde o mais importante para o nosso processo terapêutico futuro, que é como ela se sente, né, que reações psíquicas ela teve frente àquele dado ali. Uma outra dica importante é que você preste atenção no ambiente em que essa pessoa se desenvolveu, as vivências dela, as relações dessa pessoa com a família, com amigos, no ambiente de trabalho, na escola. É muito importante que você entenda esse ambiente, porque hoje nós vamos trabalhar dentro de um contexto sociocultural, né? E a personalidade ela vai se desenvolvendo e esse meio é um fator relevante no processo de desenvolvimento da personalidade. Então é muito importante que você compreenda o que é que esse meio proporcionou a ela. Se foi um meio favorável, desfavorável, como ela se sentiu nesse processo de desenvolvimento, isso é muito importante. Uma outra dica que eu deixo para vocês é que vocês se interessem pelos sentimentos da pessoa. Então, se ela está ali apresentando um sentimento de tristeza, fique junto com ela nesse processo. Quando eu falo ficar junto, é você poder ir lá e não se perder também do seu lugar de profissional, tá? Você não vai chegar ali, ai, chorar junto com a pessoa, né? Mas assim, você vai compreender, vai perceber o sentimento dela e vai estar ali solidário com ela naquele processo. Eu falei para vocês da importância do ambiente no desenvolvimento. É muito importante que você esteja muito atento às vivências, os momentos críticos da vida dessa pessoa, como é que esses fatores podem ter contribuído para o que ela está apresentando de sintoma ali para você no momento dessa entrevista. É muito importante também identificar fatores biológicos, né, a antecedência, né, dessa pessoa, porque pode ter algum fator constitucional. Então, essa avaliação da história, né, pregressa dessa pessoa é muito importante e colabora muito para você fazer um diagnóstico. Uma dica bem legal também é quando a pessoa falar de algum tema que você considere muito relevante, procure aprofundar esse tema. Às vezes ela passa rápido num tema importantíssimo. Então é muito importante que você pare nesse tema, aprofunde esse tema, evite sair de um tema que ela está falando bruscamente para um outro tema. Então, procure aprofundar, compreender, perceber como ela se sentiu, como ela imagina que as outras pessoas se sentiram em relação àquela situação que ela está contando, né? Também saber assim, os mecanismos de defesa que ela usa, como é que ela reage frente a uma situação de estresse vivida. Todos esses dados são bastante relevantes. Algumas pessoas, elas fazem afirmativas assim de uma forma muito geral.
Por exemplo, ela fala assim, dá um exemplo, meu narcisismo, e aí você precisa parar ali. Não fique com isso. O que você chama de narcisismo? Você pode me dar um exemplo de narcisismo? Você pode me dar um exemplo disso que você está falando? Assim, repete o que ela falou e procura entender melhor o que ela quer dizer com aquele termo. Uma dica muito importante também é você permitir, né? É importante que o psicólogo esteja preparado para ouvir algumas coisas que podem ser muito perturbadoras para o paciente, e às vezes até para o psicólogo, né? Mas é importante que naquele momento ali você entenda que qualquer coisa que você faça, reação que você emita, você pode impedir essa pessoa de sentir naquele ambiente um ambiente acolhedor e confortável para que ela se expresse. Então é muito importante que o psicólogo receba esse material de uma forma mais neutra possível, no sentido de espanto, de mal-estar. Você precisa estar ali com a pessoa para que ela possa sentir a vontade e trazer os conteúdos mais perturbadores da personalidade dela. Não se expõe também de forma assim direta, às vezes algumas contradições que a pessoa traz. É bem legal também, nessa primeira entrevista, você evitar expor alguma coisa, assim, por exemplo, de contradições. A pessoa muitas vezes ela traz contradições, então você não confronta nessa primeira entrevista. Você está ali no momento, lembra, de coleta de dados, você quer entender o que está acontecendo com ela. Nós sabemos que todos temos contradições. É importante que você entenda esse processo. Evite também algum tipo de discussão, né, ou interpretação apressada. Vamos analisar, vamos entender o que está acontecendo, para depois, sim, de um diagnóstico, você ver de que forma você vai trabalhar esses conteúdos com essa pessoa. Bem, eu acho que, de uma forma geral, eu tenho algumas dicas de como você vai conduzir essa entrevista. Espero que eu tenha contribuído com você que tem interesse na psicologia clínica. Deixa seus comentários aqui embaixo se você gostou do vídeo, dá uma curtidinha, né? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo dois textos que são textos mais gerais, assim, para que você possa entender qual é o processo, o que você tem que coletar nessa entrevista inicial. Porque hoje aqui o que eu dei foi algumas dicas de como conduzir. Mas o material que você precisa coletar, eu vou deixar aqui nas descrições do vídeo para que você possa consultar. Qualquer dúvida que você tenha, comentário que você queira fazer, deixa aqui. Se inscreve no nosso canal do YouTube. Quarta-feira, às 14 horas, eu vou estar novamente com vocês. Tchau, tchau.